Atos capítulo 9, do verso 1 até o 19. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Eterno Deus, amado Espírito Santo, fala conosco por meio desta palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Meus amados irmãos, amada igreja, que importância tem para o mundo a conversão de uma pessoa? Que importância tem para o mundo a sua conversão? Você já parou alguma vez, já pensou ou já meditou alguma vez em qual seja a importância da sua vida de convertido para este mundo tão tenebroso, para esse mundo tão carente de salvação? Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre a importância da sua conversão. E vejam, meus amados irmãos, que não existe acasos. Não foi um tropeção do destino que te levou a conhecer a Deus. Numa conversão, não há um acidente de percurso. Não fomos achados por Deus em algum lugar deste mundo, e então Deus resolveu nos converter para o seu caminho. E em seguida,
Deus nos deixa, Deus se ausenta, nos deixando sós para seguir o caminho do bem ou do mal, como nós assim entendêssemos. Não, amados irmãos, Deus, Ele já havia, desde antes da fundação do mundo, nos escolhido para sermos seus filhos. Deus já havia nos predestinado para a salvação eterna. Mas aqui, retomando a pergunta, o que a nossa conversão, a sua conversão, tem significado para este mundo em que vivemos? Penso, meus irmãos, que devemos orar a Deus todos os dias, até que Deus nos faça reconhecer, até que Deus nos conduza a todo o propósito que Ele tem para nós, até que Deus abra os nossos olhos e nos mostre as obras que Ele tem preparado para nós, desde antes que o mundo fosse mundo. Efésios 2, versículo 10, vai dizer que nós andamos sobre as obras que Deus preparou para nós. Creio que isso já seja, amados, uma garantia de que nenhum dos filhos de Deus esteja nesse mundo por um acaso ou em vão. Por isso, a importância de buscarmos a Deus, saber qual seja, além de anunciar o Evangelho, os demais propósitos, as demais coisas que Ele tem para nós fazermos nesse mundo. A Bíblia nos garante que todos nós que recebemos de Deus a salvação, recebemos também dons, recebemos também talentos, fomos capacitados por Ele para sermos então nesse mundo luz, para sermos luzeiros da esperança, luzeiros para clarear aqueles que andam em trevas. E pensando sobre isso, irmãos, e baseado no texto bíblico que lemos, eu gostaria então de verificar com os irmãos a história de Paulo, a sua conversão, a sua importância para o mundo de sua época. Mas a conversão dele também é de uma grandeza, de uma importância muito, muito além do que nós podemos imaginar para as nossas vidas e para o mundo de hoje. Então, feita essa introdução, a primeira coisa que nós vemos é que Paulo, um pouco antes de ter essa experiência maravilhosa de conversão, ele estava ali testemunhando a morte de um homem santo. Paulo aparece ainda muito jovem, testemunhando a morte de Estevão, enquanto os homens de Jerusalém apedrejavam Estevão, e Paulo estava ali segurando as vestes daqueles que lançavam pedras sobre aquele homem. E a partir deste momento, o relato bíblico apresenta Paulo como um grande perseguidor dos discípulos, ou, numa palavra mais atual, dos cristãos. E embora sendo Paulo um homem extremamente culto, pois havia sido educado aos pés de Gamaliel, que era um grande erudito, Paulo não conseguia enxergar, Paulo não conseguia ver quem era Cristo, quem eram os discípulos ou os cristãos. E os 2 primeiros versículos que lemos, diz que Paulo respirava ameaças e morte contra os cristãos. Leio novamente, dizendo assim, então, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos ou cristãos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, os cristãos, assim homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Veja, amada igreja, o que notamos em Paulo era uma grande dedicação a Deus. Mesmo fazendo e interpretando tudo errado, ele era um homem dedicado a Deus. Alguns versículos descrevem Paulo como sendo uma espécie de fera selvagem,
um homem danoso, um homem que tinha no seu coração o desejo de exterminar aqueles que eram os discípulos de Cristo. E um pouco mais à frente, vai dizer assim, durante muito tempo, Paulo falando ao rei Agripa, enquanto ele estava preso, ele vai dizer assim: durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles, que até fui a outras cidades para persegui-los. Veja, esse era Paulo. Esse era o jovem Paulo, homem culto, erudito, que amava a Deus, mas que odiava com todas as suas forças aqueles que eram discípulos de Cristo. O seu objetivo, irmãos, era prender, era matar a todos que fossem seguidores desse tal judeu que havia sido crucificado. Para Paulo era inconcebível a ideia de alguém que tinha sido crucificado, morto numa cruz, que esse tal fosse o Messias esperado e anunciado pelas Escrituras. Paulo era um grande sábio, mas era um tolo cego. Seus olhos não podiam enxergar as verdades que tanto havia estudado aos pés de Gamaliel. Paulo ainda não tinha noção, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. O Deus que ele tanto amava, ele estava perseguindo ferrenhamente. Essa semana, irmãos, o mundo recebeu a notícia de um cristão cópita, da igreja ortodoxa, que foi lá no Egito, morto pelos islâmicos, e eles botaram um vídeo dele sendo morto, e ele se tornou mais um mártir. E é isso que é a vida de nós cristãos, irmãos. Não é a nossa vida, não vivemos nós, mas Cristo é a nossa vida. Portanto, nós devemos estar dispostos, como eu disse aos irmãos que foram batizados, dispostos a que, se necessário for, dar a nossa vida por Cristo. Então Paulo, além de comportar-se como uma fera selvagem, Paulo era também um caçador terrível. Para ele não havia distância. Além de perseguir os cristãos de Jerusalém, ia também às cidades vizinhas para caçar os cristãos, para forçá-los até a blasfemar contra Cristo, prendendo quem pudesse, levando-os à morte. E foi nesse afã desesperado de acabar com a seita desses do caminho, que Paulo vai ao sumo sacerdote, então, e pede cartas lhe dando autoridade para ir a Damasco, que ficava a uns 230 quilômetros de Jerusalém, para então achar os cristãos, prendê-los, levá-los a Jerusalém e matá-los. Vejam, irmãos, aquele que cultiva o ódio em seu coração, não encontra barreiras, ele é capaz de tudo. Assim como o amor não há barreiras, mas o ódio também não encontra barreiras. Por fim, irmãos, Paulo poderia ser descrito de muitas formas. Poderia ser descrito como um homem muito mau, um homem violento, um assassino fugaz, um impiedoso, ou como ele mesmo deixa claro, uma fera. Mas foi justamente esse homem que Deus escolheu para ser o maior missionário da história da igreja cristã. Um comentarista chamado Matthew Henry diz que a conversão de Paulo foi a maior maravilha que aconteceu no mundo depois do evento de Pentecostes. Jesus disse para Ananias, lá na cidade de Damasco, que escolheu Paulo para ser um instrumento para anunciar o seu nome perante os gentios, perante os reis e perante o povo de Israel. John Stott, falando sobre a conversão de Paulo, escreveu assim: se perguntarmos o que causou a conversão de Saulo, só existe uma resposta possível. O que sobressai na narrativa é a graça soberana de Deus através de Jesus Cristo. Saulo não se decidiu por Cristo.
Pelo contrário, ele estava perseguindo Cristo. É melhor dizer que Cristo se decidiu por ele e interveio em sua vida. A evidência disso é inquestionável. Amados irmãos, para refletirmos um pouco e não esquecer da pergunta que eu fiz, qual é a importância da nossa conversão para o mundo? De forma alguma devemos esquecer, amados irmãos, que também nós não nos decidimos por Cristo. Nenhum de nós tomou a iniciativa de nos decidirmos por Cristo. Mas foi Cristo, com seu muito amor, que se decidiu por nós. Ele nos amou. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se deu por nós, nos amou, sendo nós ainda pecadores. Portanto, alegre-se, amado irmão, amada irmã. Alegre-se porque não dependeu de você tomar uma decisão, mas de Deus decidir amar você, sendo você, tanto quanto eu, um pecador. Segundo ponto, na vida há encontros, e muitos desses encontros são inesperados. Paulo, levando em suas mãos essa autorização para prender os cristãos, então ele pega o caminho para Damasco e tem em sua companhia alguns soldados, como se alguns policiais religiosos. E como nós já dissemos, a sua intenção era prender, era levar para Jerusalém quantos ele pudesse e lá exterminá-los. Mas de repente algo acontece, além do que poderia imaginar Paulo, acontece. E o verso 3 então diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amados irmãos, Paulo nunca imaginaria que ao perseguir os cristãos, estava diretamente perseguindo o próprio Cristo. Meus irmãos, dia destes, ouvi e comentei com alguns irmãos aqui na igreja, que há um grande avivamento acontecendo em meio aos povos muçulmanos. Dia destes tomei conhecimento de um caso, de que lá no Iraque um pastor foi sequestrado. Alguns homens chegaram onde ele estava, vestiram um capuz e levaram ele sequestrado. E quando ele chegou então nesse lugar, tiraram o capuz dele e, para sua surpresa, ele estava em meio a muitos muçulmanos cristãos, que haviam se convertido e precisavam de um pastor que lhes fosse ministrar a palavra. Amados irmãos, Deus está agindo em todos os cantos da terra. Deus está trabalhando incessantemente para que o mundo venha a conhecer quem é Cristo. E com isso, irmãos, nós podemos perceber que pelo mundo todo o nome de Cristo está sendo anunciado. Ainda que o islamismo avance com muita força, com muita rapidez, o cristianismo continua cumprindo o seu papel. O que nunca podemos esquecer, irmãos, é que Deus continua com as rédeas do mundo em suas mãos. Ainda que os inimigos do cristianismo tentem, de todas as formas, destruir o legado de Cristo, jamais conseguirão. Jamais as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Muitos homens
e me permitam a expressão tão forte, mas muitos servos do diabo tentaram acabar com o cristianismo, marcando até data para o cristianismo acabar, e todos eles tiveram suas intenções frustradas. Ainda, irmãos, que os poderes deste mundo tentem de toda forma destruir o povo de Deus, jamais terão êxito. O que vemos são as mais variadas formas de Hamãs, fazendo aqui menção ao livro de Esther, tentando contra o povo de Deus a fim de destruí-los, mas eles, irmãos, jamais terão êxito. Diz o texto bíblico que Paulo estava chegando em Damasco, quando então foi surpreendido por uma grande luz. Imediatamente Paulo caiu por terra e, prostrado, ouviu quando uma voz o censurava, dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E nesse exato momento, o que podemos ver, irmãos, é a mais graciosa graça de Deus alcançando esse terrível pecador. Literalmente, como diz Stott, o conquistador foi conquistado. Imaginem, amados, como deve ter sido assustador para Paulo ver uma luz que brilhava mais que o sol do meio-dia. Atos 26:13 vai dizer assim: mas aconteceu, ó rei, que na estrada ao meio-dia veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, o qual brilhou em volta de mim e dos meus homens e que estavam viajando comigo. E ainda prostrado, irmãos, em terra, Paulo perguntou: quem é tu, Senhor? É esse momento, meus irmãos, que muda tudo. É neste momento que a vida de Paulo é transformada para sempre. Diante dele estava Jesus. É nesse momento que ele descobre que sua mais ferrenha perseguição não era contra a igreja de Cristo, não era contra os do caminho, não era contra os discípulos, não era contra os cristãos, mas era contra o próprio Cristo, a quem ele até aquele momento rejeitava e odiava com todas as suas forças. É nesse momento que Paulo, ficando cego, tem os seus olhos abertos para ter a maior e melhor de todas as visões. Meus irmãos, a verdadeira visão é Cristo. Sem Cristo, tudo que vemos não passa de ilusão, de engano, de desespero, de legalismo, de religiosidade vazia. Por isso o profeta Isaías vai dizer assim: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Oh, amada igreja, outrora cada um de nós andávamos tateando pelas trevas dessa vida, éramos cegos, estávamos perdidos, e um dia a luz que brilha mais que o sol nos encontrou e nos mostrou a pessoa de Cristo, e nos deu vida e nos deu salvação, amados. Sem Cristo o mundo anda às cegas, sem Cristo o mundo está na escuridão. Mas a todos que pela graça de Deus foram alcançados, a luz raiou para uma nova vida, e para esses não haverá mais escuridão, porque agora vivem na luz da glória de Deus. Quando somos alcançados por Cristo, tudo muda. Verso 6 fala assim: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. E então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Veja, amados irmãos, logo após Jesus falar com Paulo, ele ordena que se levantasse, que fosse a Damasco. Lá ele ficaria sabendo tudo o que aconteceria. Quando Paulo se levanta da terra,
não era mais o implacável, não era mais o temido perseguidor de cristãos, mas um homem fragilizado, humilhado, dependente de ajuda. Seus olhos cegos agora estavam sendo guiados até Damasco. Amada igreja, o encontro com Cristo muda tudo. Nossa vontade passa a ser a vontade de Deus, nossos planos não podem mais existir à parte de Deus. Nossa vida, o que falamos, o que pensamos, o que fazemos, etc., tudo precisa estar agora diante de Deus e contando com a graça e a misericórdia de Deus. Meus irmãos, é impossível que uma pessoa convertida continue vivendo como vivia antes de conhecer a Cristo. A verdadeira experiência consiste na sobrenatural revelação da pessoa de Jesus em nossa mente, em nosso corpo, em nossa alma. Assim como Paulo, que antes respirava ódio, morte, após o seu encontro com o Salvador, tornou-se o maior de todos os missionários, por entender que tudo em sua vida, até mesmo o seu respirar, agora precisava ser para Deus. Também nós, amados irmãos, precisamos ser e viver para Cristo. Talvez alguém diga assim, mas isso é impossível. E eu, amado, sou obrigado a dizer que é mesmo. É impossível viver e ser para Cristo. Mas é impossível se tratarmos ou se tentarmos viver tudo isso com a nossa força, com o nosso jeito, com a nossa vontade. Mas se for com a força e com a vontade de Cristo operando em nós pelo poder do seu Espírito Santo, isso será possível, será leve, será gracioso, será natural, será espiritual, e nós viveremos para a glória de Cristo, porque não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Um encontro com Cristo tira de nós, irmãos, até os mais profundos desejos naturais. Paulo, ele ficou cego, e nos 3 dias em que ele esteve cego, não comeu e não bebeu, diz o verso 9. Quando nós entregamos a nossa vida, quando temos um encontro com Cristo, quando Ele veio até nós e nos buscou, Ele começou um trabalho em nós, irmãos, para nos dar força, para então na força dEle vencermos as nossas mais difíceis vontades. Há uma luta ferrenha em nós da carne e do Espírito, mas é no poder e na força do Espírito de Deus em que nós podemos continuar vencendo e superando os nossos desejos carnais. Isso nos leva então ao terceiro ponto. Um cristão tem como uma de suas marcas uma vida transformada, e uma vida transformada é uma vida também de oração. Nós já dissemos aqui na igreja que uma das ferramentas mais usadas por Jesus e menos, infelizmente, por grande parte dos cristãos, parece ser justamente a oração. E ainda, amados, que isso pareça exagero e pareça até uma expressão um tanto indelicada, mas é o que parece acontecer com grande parte da cristandade. Amados irmãos, nós não podemos de forma alguma desconsiderar o fato de que Deus esteja usando essa pandemia para despertar os cristãos com sua luz, para que os olhos do povo de Deus sejam abertos, para que os olhos do povo de Deus se abram para perceber a necessidade de uma vida espiritual íntima
de uma vida de oração com Deus. Cristo, ao falar de Paulo para Ananias, disse assim: ele está orando. Paulo estava lá na casa de Judas, cego, atarantado com o que havia lhe acontecido. Mas ele faz uma coisa, irmãos, após conhecer o Cristo, ele começa a orar. Percebam, irmãos, que a atitude de Paulo, depois desse encontro, não foi de blasfemar, não foi de reclamar porque estava cego, mas a Bíblia diz que ele passa a orar, e certamente a sua mente, ainda confusa, não lhe dava boa, ele não conseguia ter explicações do que estava acontecendo, mas ele orava a Deus. Veja, irmãos, tudo que por meio dos seus olhos religiosos até aquele dia haviam visto, ele começa a descobrir que tudo aquilo era errado, que tudo aquilo era uma religiosidade. Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque um dia os nossos olhos foram abertos para entendermos que aquilo que fazíamos antes era errado. Então Deus vem e desvenda os nossos olhos, e começamos a perceber quem era Deus, e começamos a viver uma nova vida, uma vida convertida, uma vida de devoção, uma vida piedosa, uma vida de oração. E com isso, irmãos, nós podemos aprender com Paulo que nem sempre aquilo que achamos certo é de fato certo. Por mais agradável que algumas coisas que fazemos, algumas obras, nem tudo aquilo que fazíamos antes era do agrado de Deus, nem tudo que fazemos hoje é do agrado de Deus. Logo, amados, cabe a todos nós orar, e orar, irmãos, buscando a vontade de Deus. Os 3 dias que Paulo esteve lá orando, foram assistidos por Cristo, e a resposta veio por meio de um outro irmão, chamado Ananias. Ananias ainda tentou dialogar com Deus, dizendo assim: não, esse é o tal do Paulo que veio até Damasco para matar os cristãos. Mas Jesus fala a Ananias: vai, porque eu escolhi esse homem. Note aqui, irmãos, que há uma grande lição para todos nós. Não está em nossa alçada julgar quem é ou quem não é digno de receber ajuda. Tal julgamento não nos compete, justamente por não termos o conhecimento que somente Cristo tem. Nós podemos ver o bêbado, ver o ladrão, ver o bandido, ver o juiz, ver o político, mas Cristo vê além das aparências, Cristo vê além dos atos, Cristo vê além das atitudes. Por isso cabe a todos nós não apenas obedecer ao ID de Cristo, pregando, evangelizando e ajudando todos os que Deus puser em nosso caminho, para que sejamos os Ananias. Nós devemos olhar para todas as pessoas, crendo que aquela pessoa é alguém que, após ouvir o Evangelho de Cristo, pode ser despertado pelo amor de Deus, pela obra de Deus em sua vida, e vir a ser um salvo. O que Cristo disse para Ananias serve também para cada um de nós: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O que eu estou dizendo, irmãos, é que ao obedecermos à voz de Cristo, indo e pregando, podemos estar despertando pessoas que serão instrumentos de Deus nessa terra.
Certamente, Ananias era um homem piedoso e temente a Deus e foi usado para ir até Paulo e orar por Paulo, e Paulo tornou-se maior do que ele. Nós devemos sempre estar orando a Deus para que sempre tenhamos na ponta da língua uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de cura para as almas feridas que estão aí fora. Quarto ponto, Paulo, de um religioso vazio, ele é mudado para um cristão autêntico e cheio do Espírito Santo. Verso 17 diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, não o perseguidor, não o implacável, não a fera, não o assassino, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Vejam, amados, é maravilhoso vermos que existe aqui uma sequência de acontecimentos. Paulo era um religioso fanático, mas ele não podia ver a verdade. Por causa de seu fanatismo farisaico e religioso, fez coisas muito más. Foi buscado por quem não o buscava, Cristo o encontrou. Quando seus olhos se fecharam para este mundo, se abriram para Cristo. Logo após a sua experiência com Jesus, ele passou a orar. Sua oração foi ouvida. Cristo lhe enviou a resposta por meio de um outro cristão piedoso. Então ele foi curado, foi cheio do Espírito Santo e foi batizado nas águas. Então tornou-se um grande missionário, mas sem nunca perder de vista quem ele era. Um grande missionário, mas que continuava sendo Paulo. E Paulo significa pequeno. E por fim, ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Essa é a nossa sequência de vida, meus irmãos. Fomos achados, transformados, capacitados. Estamos nesse processo de mudança, de transformação, de santificação, e Deus tem colocado em nossas mãos a obra dele para irmos e fazermos discípulos, pregarmos o seu santo evangelho. E para irmos à conclusão, verso 19 diz assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amados, uma das coisas que me chama a atenção é que logo após a sua experiência, Paulo não volta correndo para Jerusalém, pelo contrário, ele fica em Damasco na companhia de outros cristãos. E sem aqui querer forçar o texto, mas vejam, irmãos, como é interessante o fato de Paulo ter permanecido com os discípulos. Parece-nos que após sua conversão, Paulo percebeu imediatamente a necessidade de estar com aqueles que servem a Cristo. Ter comunhão com os santos de Deus é uma das maiores e mais ricas bênçãos que um crente pode ter. Porque, irmãos, quando uma igreja é impedida de abrir as portas, é algo tão terrível, porque está sendo cerceado o direito de liberdade de culto, de comunhão. Por isso, estarmos na igreja, estar em comunhão é uma riqueza, é algo importante para a nossa fé, para a nossa vida, para a nossa espiritualidade.
Se pensarmos dessa forma, irmãos, é inadmissível que um verdadeiro cristão não queira ter comunhão com os outros que professam a mesma fé. E a igreja, sem dúvida, é o melhor de todos os lugares para onde um cristão deve aninhar-se junto aos demais que servem a Deus. Ananias, ao ver Paulo, ele chamou de irmão, pôs as suas mãos sobre ele, orou por ele, e Paulo foi curado. Verso 18 diz que, logo após Ananias orar, os olhos de Paulo voltaram a enxergar. Meus irmãos, devemos ser os Ananias do nosso tempo. A primeira coisa que uma pessoa recém-convertida precisa ver são pessoas piedosas, crentes e tementes a Deus e que obedecem a sua palavra. Nós podemos aprender com Ananias que, além de orar, nós devemos também saciar as necessidades físicas daqueles que precisam. Por isso, irmãos, que eu vivo pedindo, ajudem na cesta básica. Paulo, agora, um irmão em Cristo, convertido, enxergando a verdade, ele tinha à sua frente um novo horizonte, um novo e vivo caminho para viver. Uma nova história começou na vida de Paulo. E a primeira delas, das necessidades de Paulo, diante de Ananias, era ser alimentado, pois ele tinha fome. E depois de sua necessidade espiritual, começaria a ser suprida, estando entre os demais irmãos. Portanto, queridos, vindo aqui esta mensagem, conclamando mais uma vez para que todos nós estejamos sempre dispostos a vir à igreja, dispostos a ajudar o próximo, dispostos a orar, dispostos a discipular, dispostos a transmitir àqueles que carecem a palavra de Deus. Deus nos chamou, irmãos, a importância da nossa salvação é de levarmos às pessoas que perecem o consolo, o conforto, a ajuda, mas sobretudo o Cristo que salva. Deus tem pessoas, irmãos, escolhidas, predestinadas para o céu por todo esse mundo. Um dia, Deus conversando com Paulo querendo fugir de uma cidade, Deus falou assim: Paulo, tem um povo meu aqui nessa cidade. Deus tem os seus povos esparramados por todos os lugares. Deus tem um povo aqui nessa cidade, esperando que nós anunciemos a Cristo para eles, para que eles venham ter os seus olhos abertos e saiam das trevas. Portanto, amados irmãos que hoje foram batizados, amados irmãos que já passaram pelo batismo, amados irmãos que servem a Deus, sejam instrumentos de Deus para a glória dele mesmo e para a salvação de muitos e muitos. Amém?